Você já sentiu que sua mente é como um macaco pulando de galho em galho, incapaz de se concentrar em uma única coisa por muito tempo? Você acorda decidido a ser produtivo, mas de repente, se pega rolando o feed do celular, abrindo e fechando abas, sem motivo, esquecendo o que estava fazendo. E, quando percebe, o dia passou e você mal saiu do lugar. Agora, imagine uma pessoa que desde criança é treinada para ter um nível de disciplina e foco tão extremo que, mesmo diante da morte, mantém a mente inabalável, sem distração, sem hesitação, apenas presença absoluta no momento. Os samurais, guerreiros lendários do Japão feudal, dominavam uma técnica secreta que permitia alcançar esse estado mental. Um método tão poderoso que era considerado perigoso se caísse nas mãos erradas. Mas aqui está o ponto. Essa mesma tática pode ser usada por você hoje para desenvolver um nível de foco e disciplina que pareceriam impossíveis antes. O melhor, você não precisa se tornar um guerreiro para isso. Neste vídeo, você vai entender como essa técnica funciona, por que ela foi temida por séculos e, principalmente, como aplicá-la na sua vida para parar de procrastinar, eliminar distrações e, finalmente, fazer aquilo que realmente importa. Imagine que você está diante de um problema complexo no trabalho ou tentando estudar para uma prova importante. Você sabe que precisa se concentrar, mas sua mente parece agir por conta própria. Você começa bem, mas de repente surge uma vontade incontrolável de checar o celular. Depois, lembra que precisa resolver algo insignificante, como organizar a mesa ou buscar um café. O tempo passa e você percebe que não fez quase nada. Mas por que isso acontece? Por que sua mente parece resistir tanto ao foco? A resposta está no próprio funcionamento do cérebro. Estudos em neurociência mostram que nossa mente é naturalmente atraída por estímulos rápidos e recompensas instantâneas. As redes sociais, as notificações e até mesmo a forma como consumimos conteúdo hoje foram projetadas para explorar essa fraqueza. No passado, os samurais enfrentavam um desafio semelhante. Mas a distração deles não era um feed infinito, era a diferença entre a vida e a morte no campo de batalha. Foi assim que eles desenvolveram uma técnica que treinava a mente para operar com um nível de atenção quase sobre-humano, um estado onde nenhuma distração poderia penetrar. E é exatamente isso que você vai aprender hoje, nos próximos minutos. Você vai descobrir como aplicar esse método secular dos samurais para finalmente vencer a procrastinação e a falta de disciplina. Não importa se você sempre se considerou uma pessoa distraída, esse método funciona porque não depende de força de vontade, e sim de um princípio psicológico poderoso que reprograma seu cérebro para agir com foco absoluto. Os samurais viviam por um princípio implacável, agir como se já estivessem mortos. Esse conceito descrito no Hagakure, um dos textos mais influentes do Bushido, ensinava que, ao aceitar a própria morte, um guerreiro se tornava inabalável, sem medo, sem hesitação, apenas presença absoluta no momento. O que isso tem a ver com sua vida? Tudo. O maior inimigo do foco não é a distração, e sim a hesitação. Quando você para pensar antes de agir, sua mente começa a criar desculpas, dúvidas e impulsos para adiar o que precisa ser feito. Pequenas concessões como vou esperar o momento certo ou ainda não estou preparado se tornam armadilhas que aprisionam você no mesmo lugar. Os samurais evitavam isso ao treinar a mente para agir instantaneamente, sem debates internos. Na prática, isso significa decidir rápido e sem permitir espaço para a indecisão. Eles acreditavam que qualquer decisão deveria ser tomada antes que pudessem contar 7 respirações. Depois disso, a mente começaria a criar conflitos, trazendo insegurança e abrindo espaço para o medo. Se você precisa começar algo, não espere, não pense, apenas haja. O segredo está em cortar a raiz da hesitação antes que ela cresça e se transforme em paralisia. Outro princípio que fazia parte da mentalidade dos samurais era o que podemos chamar de a morte simbólica. Quando um guerreiro entrava em combate, ele já se via como alguém que estava morto. Isso o libertava do medo e permitia lutar com todo o seu potencial. Agora, pense nos seus projetos e nas coisas que você tem adiado. Quantas vezes você hesita porque tem medo de falhar
ou de não ser bom o suficiente. E se, em vez de alimentar esse medo, você adotasse a mentalidade do já era, o prazo chegou? Já era. Faça o que puder agora. O treino começou? Já era. Você já está nele. O vídeo para o YouTube precisa ser gravado? Já era. Aperte o REC e siga em frente. Quando você para de ver as coisas como uma possibilidade e passa a encará-las como um fato consumado, a procrastinação simplesmente desaparece. Além disso, os samurais tinham um hábito extremo para eliminar qualquer chance de hesitação. Eles queimavam suas próprias embarcações ao chegar no campo de batalha. Dessa forma, a única opção era seguir em frente. Eles não permitiam a si mesmos a escolha de recuar. Como você pode aplicar isso na sua vida? Simples. Elimine a possibilidade de desistir. Se você quer aprender um novo idioma, se inscreva em um curso pago. Se quer melhorar sua saúde, marque uma consulta com um nutricionista. Se quer finalmente lançar um projeto, comprometa-se publicamente. Quando não há um caminho de volta, seu cérebro entende que a única opção é avançar. Os samurais não eram diferentes de você. O que os tornava excepcionais era a forma como treinavam suas mentes para agir sem hesitação. Quando você para de negociar com a própria mente e elimina a opção de voltar atrás, sua disciplina e seu foco se tornam inquebráveis. Os samurais eram conhecidos por sua maestria com a espada, mas havia algo curioso em seu treinamento. Muitas vezes, eles praticavam golpes e cortes no ar, sem uma lâmina real. Essa técnica, chamada de kata, não era apenas um exercício físico, mas um método poderoso de condicionamento mental. O objetivo não era apenas aprender a lutar, mas treinar o corpo e a mente para reagirem sem hesitação. Quando chegava o momento real de combate, eles não precisavam pensar, o movimento já fazia parte deles. No mundo moderno, a maioria das pessoas acredita que precisa esperar o momento ideal para agir. Vou começar a academia só quando tiver mais tempo. Vou estudar quando estiver menos cansado. Vou focar no trabalho depois de um café. Mas essa espera pelo momento perfeito é uma ilusão. Os samurais não treinavam apenas quando estavam motivados. Eles treinavam porque era parte de quem eram. Eles entendiam que o foco não depende de inspiração, e sim de repetição. A grande armadilha da procrastinação está em acreditar que a concentração surge do nada. Mas, assim como um samurai que aperfeiçoa seus golpes no vazio antes da batalha, você pode programar sua mente para entrar no estado de foco automaticamente. E o segredo para isso está na criação de rituais. Se toda vez que você precisar se concentrar, fizer uma sequência de pequenas ações, como sentar no mesmo lugar, colocar uma música específica ou tomar um gole de chá, seu cérebro começará a associar esse padrão ao estado de produtividade. Com o tempo, bastará iniciar esse ritual e sua mente entrará no modo de concentração sem esforço. Os samurais não esperavam um momento perfeito. Eles criavam um momento através do treinamento diário. Da mesma forma, você não precisa de condições ideais para ser disciplinado. Precisa apenas repetir a ação tantas vezes que sua mente passa a obedecer sem resistência. O foco não é algo que se busca, é algo que se cultiva. Existe um conceito no treinamento dos samurais que pode parecer estranho para os dias de hoje, mas que explica por que eles eram capazes de agir com uma disciplina quase sobre-humana. Eles acreditavam que a verdadeira força não vinha do esforço consciente, mas sim da ausência de resistência interna. Enquanto a maioria das pessoas luta contra si mesma a cada decisão, tentando equilibrar desejo e obrigação, motivação e preguiça, os samurais eliminavam essa batalha, antes mesmo que ela começasse. Esse estado mental era cultivado através de um princípio simples: remover qualquer alternativa que não fosse seguir adiante. Quando um samurai se comprometia com algo, ele não deixava espaço para dúvidas ou reconsiderações. No campo de batalha, isso significava que a única opção era lutar. Na vida, isso significava que não havia espaço para desculpas ou hesitação. Eles não treinavam para tentar ser disciplinados. Eles se tornavam a própria disciplina. E aqui está o ponto mais importante. Você pode aplicar essa mentalidade sem precisar de uma espada ou de um duelo. O segredo está em cortar qualquer possibilidade de recuo. Se você quer criar um novo hábito, mas sempre se vê desistindo no meio do caminho, pode eliminar essa opção, tornando o compromisso inescapável. Um truque simples é expor publicamente sua decisão. Se você quer aprender um novo idioma,
Matricule-se em um curso pago. Se deseja mudar seus hábitos alimentares, marque uma consulta com um nutricionista. Se quer finalmente concluir um projeto, comprometa-se com outras pessoas. Quando você remove a possibilidade de voltar atrás, seu cérebro para de gastar energia tentando decidir se deve continuar ou não. Os samurais não eram seres sobre-humanos. Eles apenas entendiam um princípio que muitos ignoram. A força de vontade não deve ser desperdiçada em batalhas internas. Em vez de lutar contra a própria mente, eles criavam um caminho onde a única escolha era seguir em frente. E ao eliminar a alternativa da desistência, a disciplina deixava de ser uma questão de esforço e se tornava um estado natural de ser. No final, o que separava os samurais do restante das pessoas não era apenas sua habilidade com a espada, mas a maneira como treinavam a mente para eliminar qualquer resistência. Eles não esperavam motivação, não davam espaço para a hesitação. E não confiavam na força de vontade para agir. Eles programavam a si mesmos para a disciplina absoluta. Hoje, o mundo moderno pode parecer muito diferente do campo de batalha do Japão feudal, mas a luta continua a mesma. Só que agora, a batalha acontece dentro da sua própria mente. A cada dia, você enfrenta distrações, inseguranças, procrastinação e uma enxurrada de estímulos tentando roubar seu foco. A diferença entre viver à mercê dessas forças ou assumir o controle total da sua vida está na forma como você treina sua mente. Os samurais ensinavam que a única forma de vencer uma luta é agir como se a derrota não fosse uma opção. Quando você elimina a hesitação antes que ela surja, transforma a disciplina em algo natural. Quando cria rituais que programam sua mente para entrar em estado de concentração, o foco se torna um reflexo automático. E quando remove a opção de desistir, a procrastinação deixa de existir. Agora, pare e pense, onde na sua vida você ainda está permitindo alternativas que te afastam do que realmente quer? O que está esperando para agir como se o recuo não fosse uma opção? No fim das contas, o foco e a disciplina extrema não são um talento especial reservado para poucos. São uma escolha, e essa escolha está nas suas mãos agora. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui falamos sobre estratégias práticas para levar sua mente e sua vida a outro nível. Deixe seu comentário abaixo, dizendo qual dessas técnicas dos samurais você mais gostou e que vai começar a aplicar hoje mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.